Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. O presidente Jair Bolsonaro encerra a visita a Israel e diz que vai jogar pesado para a aprovação da reforma da Previdência ao voltar ao Brasil. Com acusações de improbidade administrativa, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprova a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Altas temperaturas e excesso de chuvas prejudicaram as colheitas no começo do ano e o consumidor sentiu no bolso. O preço do tomate, da batata e do feijão dispararam. O aumento do tomate passou dos 30%. O Fundo Monetário Internacional descarta a possibilidade de uma recessão mundial, mas a expectativa de crescimento fica abaixo dos 3%. Nossa dica de economia desta semana é sobre a restituição do imposto de renda. Entenda quando vale a pena usar esse valor como garantia para o empréstimo e quais os riscos dessa prática. Na Venezuela, Nicolás Maduro diz que líder da oposição deve enfrentar a justiça depois da Assembleia Constituinte retirar a imunidade parlamentar de Juan Guaidó. No esporte, Palmeiras perde para o São Lourenço na Argentina. É a segunda derrota já na Copa Libertadores da América. Mais um caso de racismo, dessa vez na Itália. O atacante Moisés Ken, da Juventus de Turim, sofreu insultos na torcida do Cagliari após marcar um gol. Quebra da safra de alguns produtos faz os preços dispararem. O feijão, a batata e o tomate tiveram as altas mais sentidas pelo consumidor. Nas tradicionais feiras de rua de São Paulo, o tomate, por exemplo, está o dobro do preço da semana passada. É só dar uma voltinha pela feira que já dá para notar a cara do consumidor quando vê os preços. Está um absurdo. O que a gente gastava nessa compra nossa normalmente era 67, 68, ou 70, 72. Foi 108 hoje. Segundo o IPC, o índice de preços ao consumidor, o tomate, por exemplo, está 32% mais caro. Na barraca da Dona Eugênia, o aumento foi muito acima disso e hoje custa R$ 12,00 o quilo. Da semana passada eu tinha tomate bom a R$ 6,00 o quilo. A batata teve alta de 23%. A variedade inglesa está custando R$ 7,00 o quilo. E o feijão não sai por menos de R$ 10,00 o quilo, 25% mais caro. É o ouro em grão, né? O motivo dos aumentos está no clima que não foi favorável ao plantio na última safra. E particularmente o feijão, ele teve um dado adicional. Houve quebra da safra por redução de área plantada, porque os preços do ano passado estavam muito baixos e tinham a demanda baixa. O produtor, obviamente, se interessou menos em plantar esse tipo de produto. Esses aumentos sazonais provocados por condições adversas variam de região para região, mas atingem com mais força os consumidores das capitais. Naturalmente, são cidades com preços mais altos. Então, no nosso bolso, obviamente, sentimos de uma forma diferente do que essa média brasileira. Enquanto os preços não param de subir, só resta ao consumidor se virar com o pouco que tem, como o caso da Dona Miriam, que vem à feira toda semana. A senhora, eu vi que tá com o carrinho, tá cheio já? Não tá cheio de vento. Tem que comprar pouco e de boa qualidade para durar. É isso aí, Dona Miriam. No metrô de São Paulo, uma ação distribui livros de graça hoje e amanhã para quem passar na linha 4 amarela. A repórter Adriana Cimino está na estação São Paulo Morumbi e explica como funciona. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje estão sendo distribuídos esses dois títulos aqui, um voltado para o público infantil e o outro para o público jovem. No total serão distribuídos 1.200 exemplares entre hoje e amanhã nesse projeto que é uma iniciativa do Grupo Projetos de Leitura. Eu vou conversar agora com o Laé de Souza, que é coordenador do grupo. Laé, conta pra gente como é que funciona a ação. É só chegar e pegar um livro? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, a ação desenvolve gratuitamente. As pessoas pegam, escolhem qual livro que ele quer levar, se público adulto ou infantil, leva esse livro, depois compartilha a leitura em casa, lê com o seu filho, né? Conta essa história para ele, pede para que ele faça um novo final para a história. Depois de lido, ele deixa o livro em outro local. Pode ser no nicho, nas estações do metrô, aqui da linha amarela, ou então em outro local público, para que outras pessoas peguem esse livro e leiam também, não é? Certo, Laé. Muito obrigada pelas suas informações. Então, essa ação gratuita acontece entre hoje e amanhã, das 11 da manhã até as 2 horas da tarde. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, é só acessar o site projetosdeleitura.com.br. Bem legal, Adriana. Obrigada pelas informações.
O contribuinte que tem a restituição de imposto de renda a receber pode usar esse dinheiro extra como garantia para contratar um empréstimo com juros menores nos bancos. O risco nessa modalidade de crédito é se o contribuinte cair na malha fina. O Rafael é engenheiro civil e está se preparando para fazer a declaração do imposto de renda. Apesar de contar com o dinheiro da restituição, não vê na antecipação via empréstimo bancário muita vantagem para o cliente. Acho que é um risco desnecessário, tem que garantir aquele dinheiro que eu tenho hoje muito bem investido para evitar esse tipo de imprevisto aí. A Receita Federal começa a pagar as restituições do Imposto de Renda 2019 em junho e segue até dezembro. Para quem opta pela antecipação, os bancos oferecem até 100% do valor a restituir, com taxas que variam de 1,7% a quase 6% ao mês. Isso significa que você vai pagar mais do que o valor que pegou emprestado. Por isso, é tão importante pesquisar as taxas de juros. Depois de analisar quanto cada banco cobra, incluindo o custo efetivo total da operação com IOF e tarifa bancária, é hora de saber se realmente vale a pena pegar o empréstimo. Existem pessoas que estão no momento de uma dívida mais alta, pagando os juros do cheque especial, ou pagando a fatura mínima do cartão, ou com uma dívida num juros mais elevado. Então, para esses casos, é aconselhável antecipar o imposto de renda, porque você vai pagar um juros bem menor. Outra dica do especialista é tomar muito cuidado na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Se houver erro de digitação ou alguma informação inconsistente, a Receita Federal segura a restituição até que a situação seja regularizada. E aí, a dívida com o banco fica maior. O banco vai te cobrar em dezembro, que tem uma data limite, né? Chegou naquela data, você não recebeu a restituição, ele vai cobrar, ele vai descontar na sua... Da sua conta. Se você não tiver saldo, você vai entrar no limite. Se não tiver limite, ele vai entrar com a cobrança e inclusive cobrando multa pelo distrato, não cumprir o prazo. Se a pessoa não tiver essa necessidade, deixa lá a restituição, porque quando ela receber, vai ser paga a taxa Selic em cima. Então vai ter uma correção a seu favor. Ainda falando dos riscos, além da malha fina, existe a possibilidade de a devolução ficar para os lotes residuais que são pagos nos próximos anos. Se isso acontecer, o empréstimo tem que ser quitado de qualquer jeito na data limite determinada no contrato. E se o imposto a ser restituído for recalculado pela Receita Federal depois de feita a antecipação, o contribuinte vai ter que devolver o que faltar para o banco. Quem precisa do dinheiro neste momento pode tomar um empréstimo a taxas menores, parcelar por um tempo e, quando receber a restituição, quitar o valor restante e com o desconto que é dado quando os pagamentos são antecipados. Aldo. Procura-se técnicos em segurança cibernética. O crescimento dos crimes digitais deve provocar um prejuízo de 24 trilhões de reais em todo o mundo nos próximos 2 anos. Luiz Henrique mal começou o segundo ano do curso superior de defesa cibernética e já trabalha há 7 meses como trainee. Vamos supor que uma empresa no setor financeiro, por exemplo, eles fazem a contratação da nossa consultoria, a gente faz o levantamento das vulnerabilidades e reporta. Eles têm essa margem para fazer essa correção. Se no caso essa empresa fica exposta a um ataque de crackers ou hackers por aí, eles podem ter um grande prejuízo financeiro. Profissionais como Luiz Henrique são cada vez mais necessários em um mundo digital em expansão. E até 2020, no mundo, vão faltar cerca de 3 milhões de profissionais de segurança. No Brasil, hoje, o número é aproximadamente 15 mil pessoas. O aumento dos casos de cybercrime justifica a necessidade de se investir cada vez mais em segurança digital. Só em 2017, o Brasil teve mais de 42 milhões de vítimas. Empresas que guardam dados de milhares de usuários também são constantemente ameaçadas por criminosos que têm como principal objetivo conseguir dinheiro por meio de fraudes ou extorsão. Um caso recente envolve uma importante instituição de saúde do Brasil. Na semana passada, o servidor do Hospital das Clínicas foi alvo de uma tentativa de invasão de hackers. Segundo o hospital, a ação só não deu certo porque a estrutura de segurança do HC impediu o acesso aos dados. Um relatório anual prevê que o cybercrime, que danifica e destrói dados, rouba dinheiro e implica perda de produtividade, custará 6 trilhões de dólares por ano até 2021. Profissionais que estejam qualificados para prevenir essa modalidade de crime têm futuro próspero no mercado de trabalho, apesar da automatização.
para automatizar, alguém tem que informar o computador o que tem que ser feito. E essa pessoa tem que ter muito mais conhecimento. Então, eu continuo precisando de técnicos extremamente qualificados para conseguir para conseguir automatizar os serviços que a gente precisa automatizar. As más condições de higiene em hospitais causam a morte de quase 1 milhão de recém-nascidos no mundo. O relatório divulgado hoje pelo Unicef e também pela Organização Mundial da Saúde mostra que de cada 4 unidades de saúde, uma não tem serviços básicos de água, como água corrente. Isso prejudica o atendimento de 2 bilhões de pessoas. Os problemas de higiene em hospitais e centros de saúde provocam a morte de mais de 900 mil recém-nascidos por ano. A falta de água, por exemplo, impede que médicos e enfermeiros possam lavar as mãos. Os banheiros, quando existem, não são adequados. Tudo isso contribui para as infecções, que são a causa de 26% das mortes de recém-nascidos e de 11% das mães no momento do parto. A OMS afirmou que garantir o acesso das unidades de saúde à higiene, banheiros e serviços básicos de água é essencial para um mundo mais saudável e justo. O relatório final não apresenta dados relevantes sobre o Brasil. A TV Cultura iniciou uma ação para ajudar a combater as fake news. A campanha Será Verdade? A reportagem de hoje mostra o projeto da Rede Municipal de São Paulo que provoca os alunos a pensar sobre o tema. Não tinha mais estoques de esmalte. Aquela estratégia de pintar apenas as pontas das unhas ficou conhecido como francesinha, que é utilizado até hoje. Eu pesquisei aqui, o número de prostitutas era alto e os banhos cada vez mais raros, procurando uma maneira de esconder a sujeira acumulada debaixo das unhas. Nossa, que mentira! Desta vez, os alunos não caíram na pegadinha do professor de História durante a aula sobre o Iluminismo, movimento cultural do século XVIII. Mas a ideia era essa mesmo. Eles pesquisam na hora, me desmentem, eu acho que isso é ótimo, porque para mim, professor hoje em dia é mediador. O método aplicado aqui é um pouco diferente. Durante a conversa na sala de aula, o professor conta umas mentirinhas para forçar os alunos a pesquisarem e questionarem. Isso prova que, mesmo sendo extremamente confiável a fonte, a regra número 1 do combate às fake news é sempre desconfiar. Informações erradas sempre podem prejudicar o desenvolvimento de uma pessoa que é desinformada. Letícia já caiu em uma fake news. Ela acreditou que o mundo ia acabar. Sempre postam todo ano, todo mundo fica desesperado e ninguém sabe o que fazer e no final nunca acaba, porque o outro ano sempre chega. Gustavo, que adora futebol, já foi pego de surpresa com notícias sobre contratações de jogadores, mas logo descobriu que era mentira. Sem informação hoje a gente não é nada, então a gente tem que pesquisar, eu sempre pesquiso para ver se é verdade ou não. Nas aulas de história, os alunos desenvolveram um senso crítico, a primeira lição para reaprender a pesquisar e encontrar as fontes certas. A intenção justamente é essa, assim, que eles realizem as pesquisas de uma maneira responsável. Depois de 42 dias, os funcionários da Ford em São Bernardo do Campo decidem encerrar a paralisação. A greve começou quando a empresa anunciou o fechamento da fábrica até o final de 2019. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou por meio de nota que os funcionários vão trabalhar 2 dias por semana, mas não descartam outras paralisações até que seja decidido o que acontecerá com os funcionários. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Ele é acusado de renovar de forma ilegal contratos de publicidade. Foram 35 votos a favor da abertura do processo e 14 contra. Agora, uma comissão com 3 vereadores escolhidos por sorteio tem 3 meses para concluir o processo e submetê-lo ao plenário. O prefeito só deixa o cargo se for considerado culpado por 2/3 dos vereadores, ou seja, 34 dos 51 parlamentares. Marcelo Crivella é acusado de renovar contratos de publicidade em relógios e pontos de ônibus que terminariam em 2018. A Secretaria da Fazenda renovou por mais 20 anos. A denúncia foi protocolada por um servidor público que alega que o contrato assinado em 1999 seria preciso uma nova licitação. Crivella divulgou vídeo em rede social para dizer que a decisão foi tomada por orientação da Secretaria da Fazenda, com parecer da Procuradoria-Geral do município. Ele classificou o pedido de impeachment de mal-intencionado e mentiroso. Ex-presidente Michel Temer se torna réu na Lava Jato do Rio de Janeiro. Tem novo pedido de prisão apresentado e é denunciado pelo Ministério Público em São Paulo.
O ex-presidente Michel Temer virou réu em 2 processos, ambos relacionados às obras da usina nuclear de Angra 3. O primeiro por lavagem de dinheiro e peculato. O ex-presidente é acusado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro de desviar cerca de 11 milhões de reais por meio de contratos com a empresa Argeplan, pertencente ao coronel João Batista Lima. No segundo processo, o Ministério Público acusa Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco de usar uma empresa de publicidade para dissimular pagamento de propina de cerca de R$1 milhão. Essa é a segunda vez em que o ex-presidente Michel Temer vira réu. A primeira foi na Justiça Federal de Brasília, por corrupção passiva, no processo em que o ex-assessor do Planalto, Rocha Loures, foi flagrado com uma mala de dinheiro da JBS. O MPF do Rio também recorreu ao Tribunal de Justiça para pedir nova prisão de Temer, sob a alegação de que o grupo liderado por ele destrói provas desde 2017 e que ele e o ex-ministro Moreira Franco conversaram por telefone no dia em que foram presos. Em outra ação, em São Paulo, Temer, a filha Maristela, o coronel Lima e uma arquiteta foram denunciados pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro em obras da casa de Maristela, avaliada em R$1.600.000. As defesas negam as acusações. O presidente Jair Bolsonaro está voando de volta ao Brasil depois de permanecer 3 dias em Israel. Antes de embarcar, ele afirmou que vai jogar pesado para aprovar a reforma da Previdência. Hoje de madrugada, antes de embarcar de volta ao Brasil, Bolsonaro disse que vai se dedicar totalmente à aprovação da reforma da Previdência. Então vamos jogar pesado na Previdência porque ela é um marco, né? Se der certo, a gente tem tudo para fazer o Brasil decolar. Bolsonaro disse também que vai receber parlamentares no Palácio do Planalto para defender a reforma e, se for preciso, se encontrará com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com quem trocou farpas antes de viajar a Israel. Se for em Brasília, eu estou disposto a conversar. Eu vou até na casa do Maia, sem problema nenhum. Até converso particularmente com ele, sem problema nenhum. E depois de cancelar a conversa na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai hoje à tarde à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para tirar dúvidas dos deputados sobre a reforma da Previdência. A CCJ é o primeiro passo de tramitação no Congresso. A expectativa é que a sabatina do ministro dure de 6 a 8 horas. Meio-dia 17, ontem pelo Campeonato Italiano, mais um daqueles episódios para se lamentar. No jogo entre Juventus de Turim e Cagliari, o jogador Moisés Cani foi vítima de insultos racistas por parte dos torcedores do time azul e vermelho Cagliari. Vamos ver. A Juventus venceu o Cagliari por 2-0 fora de casa e se aproximou do título italiano. O primeiro gol foi marcado ainda no primeiro tempo por Bonucci. A Vecchia Senhora precisa de mais 3 vitórias para levar o 8º título italiano. Mas isso tudo ficou em segundo plano. Autor do segundo gol, o jovem italiano Moisés Cani, foi vítima de insultos raciais na comemoração. Segundo relatos dos jornais italianos, o atacante, enquanto comemorava em frente à torcida do Cagliari, ouviu sons de macaco e teve objetos atirados na sua direção. Matuidi saiu em defesa do companheiro e postou uma foto no Twitter com os dizeres bianco e neri, branco e negro em italiano, que são as cores da Juventus de Turim. Outro companheiro de time, Leonardo Bonucci, autor do primeiro gol da Juve, disse que Cani tem 50% de culpa e que ele não deveria comemorar em frente à torcida adversária. A seguir, na Venezuela, Nicolás Maduro diz que líder da oposição deve encarar a justiça depois de a Assembleia Constituinte retirar a imunidade parlamentar de Juan Guaidó. O alerta do FMI e da OMC sobre o desempenho da economia mundial para esse ano. A gente volta já. O Fundo Monetário Internacional descarta uma recessão mundial para este ano, mas alerta para o impacto do Brexit e das tensões entre Estados Unidos e China, problemas que também chamam a atenção nas previsões da Organização Mundial do Comércio. Na sede da Organização Mundial do Comércio, em Genebra, na Suíça, o diretor-geral Roberto Azevedo afirmou que em 2020 o crescimento internacional deve se recuperar, mas neste ano registrará uma desaceleração no comércio mundial. Em setembro do ano passado, a OMC reduziu a previsão para 3,7%, mas a nova revisão divulgada ontem é de apenas 2,6%. Vários fatores pesaram sobre a revisão, como tarifas alfandegárias, medidas de retaliação, flutuação dos juros e disputas financeiras entre países desenvolvidos. Roberto Azevedo afirmou que no caso de uma guerra comercial, o mundo todo sai perdendo. Em Washington, na sede do Fundo Monetário Internacional, a diretora Christine Lagarde afirmou que a economia está num momento delicado
mercado. Apesar de não prever uma recessão global em curto prazo, Lagarde alerta que o crescimento mundial está vulnerável, com dúvidas sobre o Brexit e com as tensões comerciais entre China e Estados Unidos. O FMI projetou em janeiro o crescimento em torno de 13,5% para este ano e para o próximo. A Assembleia Constituinte da Venezuela aprova uma medida que permite julgamento e uma possível prisão do líder da oposição, Juan Guaidó. O decreto foi aprovado ontem à noite pela Assembleia Constituinte da Venezuela, controlada pelo Partido Socialista de Nicolás Maduro. A medida é o primeiro passo para que a Suprema Corte leve adiante um possível julgamento contra Juan Guaidó. Líder da Assembleia Nacional de Oposição, Juan Guaidó invocou a Constituição para se declarar presidente interino em janeiro, argumentando que a reeleição do presidente Nicolás Maduro em 2018 foi uma fraude. Os advogados dele classificam a decisão da Assembleia como outra fraude constitucional, que vai privar Guaidó da imunidade parlamentar sem aprovação do Poder Legislativo. Nicolás Maduro disse que Guaidó deve encarar a justiça, mas não chegou a pedir sua prisão. Os Estados Unidos alertaram as autoridades do país a não tocá-lo e ameaçaram sanções ainda mais rígidas com corte de fontes externas de financiamento. O receio de caos na economia norte-americana leva o presidente Donald Trump a repensar o fechamento anunciado da fronteira com o México. O presidente Donald Trump recuou da ameaça de fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México para combater a imigração ilegal, depois de ser pressionado por empresas que temem o prejuízo às suas cadeias de fornecimento que a medida pode causar. Um grupo representando General Motors, Ford Motors e a Fiat Chrysler disse em comunicado que interromper o comércio na fronteira seria prejudicial para a economia, em particular para a indústria automotiva norte-americana. Dezenas de fábricas de veículos, motores e de autopeças poderiam parar de funcionar pela falta de componentes. O fechamento da fronteira poderia comprometer, além de milhões de travessias legais, bilhões de dólares em transações comerciais, disse o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, que se juntou a democratas para advertir Trump contra a medida, afirmando que ela teria um impacto econômico catastrófico. Ontem teve rodada nos campeonatos continentais pela Europa e também aqui na América do Sul. Vamos ver os gols. O Palmeiras pressionou quanto pôde, mas deixou o Buenos Aires com sua segunda derrota na temporada. O São Lourenço aproveitou uma falha de marcação para vencer o Verdão por 1-0, gol de Herrera. O jogão entre Atlético Paranaense e Boca Juniors teve nome e sobrenome. Marco Ruben, o camisa 9 do Furacão, marcou os 3 gols e garantiu a vitória por 3-0 na Arena da Baixada. Na Europa teve Copa da França, o Lyon foi surpreendido e acabou eliminado do torneio pelo Rennes por 3-2, que abriu o placar com Nyan. Traoré empatou. O Rennes ficou de novo na frente do placar nesse cabeceio de Benjamin André. Tudo igual aos 31, Dembélé de pênalti. O gol da vitória do Rennes veio aos 36 com Ben Sabaini batendo de primeira. O tradicional torneio da Copa da Alemanha chegou à fase das quartas de final e o Red Bull Leipzig venceu o Augsburg por 2-1 fora de casa. Timo Werner e Haustenberg marcaram para os visitantes, enquanto o Fimbo Gazon fez para os mandantes. É a primeira vez que o time de Leipzig chega à semifinal da Copa. Olha, uma última notícia, a informação de que Pelé, Edson Arantes do Nascimento, foi hospitalizado em Paris hoje, depois de um encontro que ele teve com o atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. De acordo com a rede de TV francesa RMC Sport, o ídolo do Santos, da seleção brasileira, está com 78 anos, sentiu febre durante a noite, foi transportado do seu hotel para um hospital na capital francesa e deve permanecer nesta quarta-feira. Joey Fraga, um dos agentes do Rei Pelé, garantiu que ele não corre risco, tendo sido internado apenas por precaução. A gente vai continuar aqui acompanhando, 78 anos de idade já, e o Pelé já não estava nas melhores condições de saúde. Vamos torcer pela pronta recuperação dele, né? Isso aí, a gente fica na torcida. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até amanhã. Tchau.